inicio com você a nossa disciplina de Direito Administrativo. E o tema é um tema bem tranquilo, um tema introdutório, regime jurídico administrativo. E nesse bloco eu vou abordar o conceito de direito administrativo. Vou buscar identificar para você como os doutrinadores, como os pesquisadores do direito administrativo definem o direito administrativo dentro do estudo do direito como um todo. Esse conceito, eu vou apresentar ele de uma forma inteira, mas eu fraciono ele em 3 blocos, exatamente para facilitar a compreensão de você, candidato. Então, o conceito de direito administrativo é um ramo do direito público, guarda essa primeira premissa, já está aqui, baseado em regras e princípios, guarda essa segunda premissa, já está aqui, que disciplina o exercício da função administrativa, terceira premissa. O concurso pode te perguntar a definição, o conceito de direito administrativo? Sim, e você tem que saber que é um ramo do direito público que estuda princípios e regras voltados para o exercício da função administrativa. Calixto, traduz para mim todo esse jogo de palavras do direito. A gente vai trabalhar aqui cada um desses blocos da definição. E o que é direito público, o que é direito privado? E por que o direito administrativo faz parte do direito público? O direito público, ele vai regular as relações entre o Estado e o particular. Então imagine que essa relação ela seja assim. O Estado aqui, numa posição de superioridade, e o administrado particular, um servidor, uma empresa, prestadora de serviço, aqui embaixo. No direito público, o Estado ele está sempre numa posição de superioridade. Então, nós falamos que é uma relação vertical. E o direito administrativo se encontra dentro dessas características. Guarde, o direito público, ele regula relações jurídicas administrativas entre Estado e entre administrados, que são os particulares, são os servidores, todos aqueles que possuem alguma relação com a administração pública, sendo uma relação de sujeição especial ou não. E por que o direito administrativo entra nesse nicho? Vou dar um exemplo para você de uma multa de trânsito. Lembra lá da PRF, autuando numa rodovia? O direito administrativo, ele é aplicado dentro de uma multa de trânsito. A multa de trânsito, ela é regida pelo direito administrativo. Então você vai lá no Código de Trânsito Brasileiro, vai verificar o seguinte, vai verificar que o Estado, né, ele produz uma legislação no qual a legislação diz que se o indivíduo descumprir, por exemplo, ultrapassar a velocidade máxima de uma via, esse indivíduo estará sujeito a uma sanção do Estado. Percebam, então, que é uma relação de hierarquia, uma relação de subordinação, uma relação vertical. Isso vai caracterizar o direito público, essa verticalidade na relação do Estado com o particular. E existem outros ramos com essas características: direito tributário, direito penal. E o direito privado? O direito privado, ele vai regular relações horizontais. Aqui saiu tudo, menos horizontal. Espera aí. O direito privado, ele vai regular relações horizontais. Então, imagine aqui um indivíduo A e aqui um indivíduo B. São 2 particulares, 2 indivíduos. Não há presença do Estado nessa relação. Então, essa relação ela é horizontal. Esses indivíduos aqui se encontram numa situação de igualdade. Exemplo clássico no direito civil. Imagine isso aqui se fosse um casamento, por exemplo. A e B
possuem interesses mútuos. Não há uma relação hierarquizada. É uma relação de interesses mútuos, em situação de igualdade. Então, por isso, falamos em relação de igualdade, relação horizontal. Os interesses aqui são iguais, são convergentes. Por isso, o direito administrativo não faz parte do direito privado. O direito administrativo está aqui. Ok? Então, a nossa primeira fração do conceito, ela está identificada. Existem dois grandes princípios que vão fundamentar o direito administrativo como pertencente ao direito público. Esses dois grandes princípios, que nós falamos em supraprincípios, eles dão sustentação ao direito administrativo para ser um nicho do direito público. Calixto, não entendi. Para o Estado estar numa relação de superioridade em relação ao particular, esses dois grandes princípios alimentam essa estrutura. Ok? Primeiro grande princípio: supremacia do interesse público sobre o privado. Guarde isso para sua prova. Nesse princípio, os interesses da sociedade, os interesses da população prevalecem quando comparados, quando ponderados com as necessidades individuais. Então, o interesse público ele vai prevalecer sobre o interesse dos indivíduos, sobre o interesse privado. Exatamente isso vai justificar essa posição privilegiada da administração. Lembrem que a administração pública nada mais é do que a própria finalidade pública. A administração pública ela é voltada para satisfazer o interesse da sociedade, o interesse da maioria. Então, na supremacia do interesse público sobre o privado, prevalece esse interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Quer ver um exemplo? Acho que fica mais fácil. Lembra lá do Instituto da Desapropriação? Lá na desapropriação, imagine um município. O município visualiza a casa de um particular e ele enxerga naquela casa um local que facilmente poderia ser instalado uma clínica médica. Por quê? Local de fácil acessibilidade, ponto de ônibus na frente, o local fica perto de outros pontos de relevante interesse para a prestação desse serviço. Então, o ente federativo, o município, ele pode compulsoriamente, olha aqui, compulsoriamente, tomar para si esse bem. Percebam que é um interesse coletivo. O Estado, o município, ele não está tomando bem para si porque o município quer satisfazer o seu interesse, mas é porque ali foi visualizado como um local de possível instalação de um hospital, de uma clínica médica. Isso atende à coletividade. Só tem um detalhe, que essa manifestação do interesse público ela não pode ser arbitrária. Ela não pode ser com vestígios de ilegalidade. Então, por isso, é necessário que ocorra uma motivação, é necessário que ocorra uma prévia indenização ao proprietário do imóvel. Mas isso aqui é um retrato bem claro do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, esse princípio aqui é o primeiro a dar sustentação a essa relação aqui verticalizada. O segundo princípio, indisponibilidade do interesse público. Esse princípio ele vai impedir que o administrador, o gestor público, o prefeito, o governador, que esses gestores, esses administradores, disponham da coisa pública como se sua fosse. A utilização da máquina pública ela deve ser sempre voltada para satisfazer o interesse da coletividade. Ela não pode ser utilizada aqui, ó, como se propriedade do agente público fosse. Guarde isso. O interesse público ele é indisponível, ele não pode ser utilizado da forma como bem entender o gestor público, mas sempre aqui, ó, de acordo com a lei, sempre aqui, ó, de acordo com o interesse público. Esses dois princípios
São os princípios que nós falamos em supraprincípios. São os princípios que dão sustentação ao direito administrativo e vai proporcionar exatamente essa relação aqui, ó, verticalizada. O Estado em posição de superioridade em relação ao particular. Então aqui fechamos a primeira parte do nosso conceito, diferenciando ainda esses dois princípios. E a segunda parte do nosso conceito? Aqui eu volto falando que esse interesse público não é ilimitado, mencionei isso lá na definição de desapropriação, então mais uma ênfase, tá? Não há ilimitação nessa manifestação do interesse público, guardem isso. E a segunda parte, segunda fração do nosso conceito. Não se apegue aqui a esses aspectos técnicos para diferenciar regras e princípios. Você precisa compreender só que o direito administrativo ele vai ter como base de estudos regras e princípios. O que são as regras? As regras elas são normas jurídicas que vão determinar o que é certo ou o que é errado. Elas são normas jurídicas concretas. Por quê? Elas vão determinar de um modo preciso o que deve ou o que não deve ser feito. O que é certo ou o que é errado. É a famosa lógica do tudo ou nada. Olha aqui. Então a regra vai falar assim para você: ou sua conduta é certa ou sua conduta é errada. Quer ver? Imagine você, cirurgião dentista, na Prefeitura Municipal de São Paulo. E uma lei municipal, ela vai dizer o seguinte: olha, cirurgião dentista, o seu horário de atendimento, o horário de atendimento dos dentistas que aqui estão lotados, inicia-se às 8 horas, isso está numa lei. Então você tem certeza que se você chegar às 9 sem uma justificativa plausível, há um descumprimento de uma regra. Então a lei, ela vai falar exatamente o que pode ou o que não pode, o que é certo ou o que é errado. É a lógica do tudo ou nada. Então isso aqui é a regra. E os princípios? Os princípios eles são normas jurídicas mais abstratas, porque eles vão indicar valores, eles vão indicar finalidades de atuação. Eles não determinam uma conduta específica. Os princípios não dizem exatamente o que é certo ou o que é errado de forma específica, de forma delineada. Eles vêm para trazer ideias gerais, valores. Quer ver um exemplo? Imagine você, dentista, na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E aí, no atendimento em uma UBS, você ali tem um paciente camarada e você pede para esse paciente camarada furar a fila. Seu amigo de longa data. Os normativos municipais não têm condições de prever todas as condutas que sejam certas ou erradas. Não há. Imagine como o legislador municipal vai prever 500, 600, 1000 condutas onde ele vai dizer o que é certo ou o que é errado. Não dá. E aí existem os princípios, porque através de normas gerais, normas, valores abstratos, as condutas passam a receber uma classificação do que é correto ou do que não é correto. Mas não há uma regra específica descrevendo a conduta. E aí vamos aos princípios. No nosso caso aqui, o princípio da impessoalidade. Por quê? Esse princípio, ele diz que não cabe favorecimentos. No exercício da função pública. Perceba que esse princípio acaba tendo uma aplicação ampla, uma aplicação mais abstrata. E aí pode ser aplicado a situações. Mas não há uma norma dizendo o que é certo e o que é errado. Há sim uma norma que vai permitir interpretações. Uma norma que vem com uma carga valorativa no qual aquele que for julgar uma conduta disciplinar, analise e veja, olha, essa situação pode ser avaliada, essa situação não pode ser avaliada. Então os princípios não dizem o que é certo ou o que é errado, ok? Eles trazem cargas valorativas que vão permitir uma análise, que vão permitir
extrair se a finalidade da norma foi cumprida ou não. E a terceira parte mais importante do nosso conceito diz respeito ao exercício da função administrativa. Presta atenção aqui. O que é a função administrativa? Então, imagine que o legislador, lá, né, vamos na Constituição, o legislador foi lá na Constituição e falou o seguinte, lá no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ok, isso está na lei. Então, o Poder Legislativo criou esse mandamento legal. Só que alguém precisa viabilizar esse mandamento legal. Alguém precisa colocar em prática o que está contido na lei. Alguém precisa ser o braço executor da lei. Então, existe um poder que vai colocar em prática os mandamentos da lei. E esse poder, de regra, vai exercer o que nós chamamos de função administrativa. Então, a função administrativa nada mais é do que a colocação em prática daquilo que está previsto na legislação. A execução do conteúdo da lei, buscando o quê? Satisfazer a sociedade. E aí, então, no nosso caso, a função administrativa. Bom, o legislador falou que a saúde é direito de todos, ok. Então, o Poder Executivo, como sua finalidade típica primordial, vai exercer a função administrativa. Então, o Poder Executivo vai lá e vai construir hospitais, certo? Vai contratar mão de obra através de um concurso público, vai contratar empresas terceirizadas, vai realizar licitações para contratar frota veicular, manutenção de equipamentos. Então, o Poder Executivo ele vai viabilizar essa ordem legal aqui, o direito à saúde. O Poder Executivo, através da função administrativa, ele vai dar viabilidade aos comandos da lei. Guarde isso. O Poder Executivo é o responsável pela função administrativa. Vou mostrar para vocês que não é uma exclusividade, mas guarde essa informação inicial. A função administrativa ela é típica do Poder Executivo. O Poder Executivo é o executor da lei. Poder Executivo executa a lei. Guarde isso, ok? E aí, quando eu falei que não se trata de uma atividade exclusiva do Poder Executivo, eu vou provar. Então, o Poder Executivo ele tem como função típica administrar, certo? Execução de políticas públicas, vai gerir a máquina estatal, lembra? Construir hospitais, concursos públicos, vai precisar prover mão de obra para trabalhar, licitações. Então, toda essa parte gerencial, nós falamos em função administrativa. É a finalidade típica. O Poder Executivo foi criado primordialmente para realizar a função típica. Só que o Poder Executivo, de forma atípica, ele pode realizar outras tarefas. Preste atenção aqui. Nós possuímos 3 poderes, certo? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. O Poder Executivo, ele nasceu para, de forma típica, exercer a função administrativa. Mas o Poder Executivo ele pode exercer atividades legislativas e atividades judiciárias. Então, falamos que, de forma atípica, ele pode exercer aspectos legislativos e, de forma atípica, aspectos judiciais. Como, Calixto? Olha aqui. Já ouviu falar que o presidente da República edita medidas provisórias. Medida provisória tem força de lei. Ela entra aqui. Ó. De forma atípica, o Poder Executivo pode editar atos normativos. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ser servidor de uma prefeitura ou de um estado. Se você responder um processo disciplinar, quem vai dar a palavra final na sanção é o chefe do executivo. Então ele vai estar realizando um julgamento. Percebam que estão de forma atípica, ele realiza julgamentos. E o mesmo raciocínio se vale para os outros poderes.
No Poder Legislativo, qual é a função típica do Poder Legislativo? Para que o Poder Legislativo foi criado? Legislar, produzir leis. Mas, de forma típica, o Poder Legislativo não pode realizar concursos públicos para prover cargos dentro da sua estrutura? Concursos para a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores? E o Poder Legislativo também não pode realizar licitações para adquirir frota veicular? É o exercício da função administrativa, de forma típica. E o Poder Legislativo também pode julgar. Lembra lá do impeachment? Tanto se fala em impeachment, o Senado vai julgar os crimes de responsabilidade. É uma forma de julgar, é uma função atípica exercida pelo Poder Legislativo. E o mesmo raciocínio para o Poder Judiciário. Função primordial do Poder Judiciário, julgar litígios, ok? Aqui. Mas de forma atípica também, o Poder Legislativo precisa organizar a sua estrutura. Pode realizar concursos públicos, licitar, são funções administrativas. Mas é um exercício atípico. E o Poder Legislativo pode legislar. Ora, portarias, instruções internas que vão organizar horário de funcionamento, horário de atendimento ao público. São legislações, atos normativos, né? Traçam a organização do poder. Então, de forma típica, pode legislar. Tenham em mente, os três poderes, cada um possui sua função típica e sua função atípica. Lembrando que a função típica de exercer a função administrativa pertence ao poder executivo. Não erre isso na prova, ok? Bom, o nosso bloco número 2, ele vai abordar princípios constitucionais expressos. E o que são esses princípios? A Constituição Federal, no artigo 37, ela traz um rol contendo a base da administração pública. Então, ela elenca de forma expressa, 5 grandes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Guarda esse mnemônico aqui. É muito importante. LIMPE. Vou colocar aqui numa cor para você não esquecer. Olha aqui. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso aqui cai igual água em concurso público. São os 5 princípios expressos ou explícitos. Olha como diz a Constituição, no seu artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Então percebam, olha aqui, que a Constituição ela traz 5 princípios expressos, mas ela dá margem para outros princípios. Então o que você precisa saber para fins de concurso? São 5 princípios expressos e existem outros princípios. Então esse artigo 37, ele traz princípios, mas ele não esgota a quantidade de princípios, ok? Guarda essa informação. Aqui eu friso novamente esses 5 princípios. Isso aqui é um dos pontos mais cobrados em concurso público. Ainda mais um concurso para a área de saúde, como é o seu concurso, que não há um adensamento da matéria. Mas você não pode errar esse tipo de questão, porque é letra da lei. Então, guarda lá, guarda com carinho. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Guarda o LIMPE. Bota lá no seu coração. LIMPE.
você vai acertar isso na prova. O primeiro princípio, né? Princípio da legalidade administrativa. Esse princípio é basilar para a administração pública. O princípio da legalidade administrativa é um princípio expresso na Constituição, primeira informação que tem que ficar lá no seu HD mental, que vai garantir a atuação estatal e que essa atuação ela esteja sempre subordinada à lei. O agir da administração pública ele deve estar subordinado à lei. Por quê? Vai prevenir abusos, vai prevenir desvio de poder, vai assegurar a responsabilização do agente quando ele agir fora da lei. Então, a atuação da administração pública só é válida se houver respaldo, se houver autorização por norma legal. Calixto, um exemplo. Então, imagine você, um dentista, na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A legislação municipal diz o seguinte, que o servidor da área de odontologia tem que cumprir uma jornada de 30 horas semanais. A lei diz que você tem que cumprir uma jornada de 30 horas semanais. E aí o prefeito não pode vir a bel prazer e editar um ato normativo dizendo que a sua jornada é de 40 horas semanais. Por quê? Porque o agir da administração ele é subordinado à lei. A administração ela não pode contrariar a lei, ok? Os atos produzidos pela administração devem estar subordinados pela lei. Então, o prefeito não vai poder inovar na legislação. Você vai continuar com suas horas semanais, as suas 30 horas. Se o prefeito inovar, estamos diante de uma ilegalidade. Esse é o princípio da legalidade administrativa. É assim que vai ser cobrado na sua prova. Uma atenção importante que a nossa legalidade administrativa, ela difere do que nós conhecemos como legalidade privada. Enquanto o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proibir, a administração, como eu mostrei para você, ela só pode fazer o que a lei autoriza. Onde tem essa fundamentação, Calixto? Bom, no artigo 5º, inciso número 2 da Constituição, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Essa legalidade ela não se aplica ao direito administrativo. A legalidade do direito administrativo é a administração só pode agir quando a lei autorizar. Já a legalidade privada, a do indivíduo comum, é que ninguém é obrigado a fazer algo ou a deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Um exemplo, vamos lá, imagine você atuando como um dentista da iniciativa privada, ok? Você pode, por exemplo, determinar seu horário de atendimento, ok? 5 da manhã, 3 da manhã, meia-noite. Não existindo uma norma restritiva, assim você vai agir. Mas imagine, por exemplo, que o legislador crie uma norma posterior e diga, olha, não há mais possibilidade de atendimentos odontológicos antes das 6 da manhã e depois das 20 horas, né? 8 da noite. Aí sim, a sua restrição passa a existir, porque somente a lei pode restringir, somente a lei pode obrigar a fazer ou deixar de fazer quando falamos do particular, beleza? O particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Havendo uma lei proibitiva, aí sim. Lembra lá do LIMP? Falamos da legalidade e agora vamos para a impessoalidade. O que diz o princípio da impessoalidade? Um princípio extremamente importante. Novamente, um princípio expresso no texto da Constituição, que vai impor à administração pública atuar de forma neutra, objetiva, sem vícios de interesses pessoais. A administração pública ela vai estar voltada exclusivamente para atender a finalidade pública, voltada exclusivamente para
para o benefício da coletividade. Não tem margens aqui, de acordo com o princípio da impessoalidade, para favorecimentos, nem para prejudicialidade. Uma atenção que o princípio da impessoalidade ele tem dois enfoques. O primeiro diz respeito à isonomia, a famosa igualdade. Então, a administração ela deve tratar todos os administrados de forma igual, sem favorecimentos ou perseguições. Desculpe. É o que nós falamos em isonomia formal. É essa igualdade ao pé da letra. Então, imagine aqui, você, um dentista servidor municipal, você tem que atender todos os pacientes de forma igualitária, utilizando os mesmos critérios de atendimento. Evidente que você vai respeitar uma ordem, uma fila. Porém, os critérios de atendimento devem ser iguais para todos. Falamos em isonomia formal. Mas, Calixto, eu sei que quando eu trabalhei lá na prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, existia uma fila de prioridade para deficientes, uma fila de prioridade para gestantes, sim. Aí aqui nós abordamos a isonomia material. Na isonomia material, há a possibilidade de tratamento diferenciado, mas com qual justificativa? Alcançar a justiça e o equilíbrio social. Não se faz necessário um tratamento diferenciado em relação a um idoso e uma gestante numa fila de atendimento. Então, esse tratamento diferenciado, ele tem base na isonomia material, ok? Segundo enfoque do princípio da impessoalidade é a proibição de promoção pessoal. Aqui, nesses casos, o agir do agente público, ele não pode representar a atuação dele pessoal, mas é sim a atuação do Estado. Então, o agir do agente público deve necessariamente ser a própria atuação do Estado. As publicidades estatais, elas não podem promover autoridades, elas não podem promover partidos, elas não podem promover agentes públicos. Elas estão aqui, necessariamente voltadas para um caráter educativo, informativo ou orientador, nunca autopromocional. Aí você vai falar para mim, Calixto, mas eu vejo lá toda hora prefeito inaugurando obra. Presta atenção, o prefeito pode estar lá inaugurando uma obra pública, o que não pode ser feito é isso aqui. Obra de inauguração da praça. Essa praça só ocorreu, essa obra só foi finalizada porque o prefeito João do Povo é um prefeito milagreiro. Esquece, está errado. Improbidade administrativa. A propaganda é a prefeitura trabalhou, a prefeitura atuou, a prefeitura fez valer, a prefeitura construiu. A promoção está aqui. Caráter educativo, informativo, orientador. Não há margens para promoção de autoridades, agentes ou partidos. Então, o princípio da impessoalidade, duas vertentes. Isonomia e a proibição de promoção pessoal. Tá ok? Guarda, porque isso aqui é questão de prova. Nosso terceiro princípio. Falamos da legalidade, da impessoalidade e vamos para a moralidade. A letra M aqui do LIMP. Esse princípio ele vai exigir que toda atuação da administração pública ela não necessariamente seja legal, ela não necessariamente esteja de acordo com a lei, mas ela tem que ser ética, ela tem que ser honesta, ela tem que demonstrar lealdade e probidade. Guarda isso aqui. A prova vai perguntar para você sobre princípios. Falou em ética, honestidade, lealdade, probidade. Mata, que é moralidade. Princípio da moralidade. Então, o agente público, ele não deve ater-se só à letra da norma. Lembra lá? Princípio da legalidade? O agente público,
Ele está adstrito ao conteúdo da lei? Ok. Mas em muitos casos, o agente público pode seguir a letra da lei, mas ainda assim, faltar com ética, faltar com uma honestidade. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Imagine você, dentista no município de Altamira, lá no interior do Pará, 300 quilômetros de distância, eu não sei exatamente, eu já trabalhei no Pará, eu fui lotado na Delegacia de Polícia Federal do Pará e eu trabalhei em Altamira. E eu sei como aquilo é distante de outras realidades. Então imagine você dentista e você trabalha na prefeitura, você trabalha, na verdade, para ficar mais fácil a visualização, no governo do estado do Pará, e exista uma lei estadual, eu coloquei uma lei municipal, não está errado, mas acho que a lei estadual ela permite uma visualização melhor. Então, imagine uma lei estadual do governo do estado do Pará falando o seguinte: olha, os dentistas, um grupo de dentistas atuará de forma itinerária, estando cada dia em uma cidade, cada semana em uma cidade. Então, ela permite que você, dentista, leve parte dos equipamentos consigo e faça esses deslocamentos, porque um dia você vai estar em Altamira, o outro dia vai estar em Santarém, o outro vai estar em Marabá. Então, a administração confia esse material a você. E você está com o material, ok? Então, a lei permite que você esteja com o material, você está com o material. Olha aí, olha o princípio da legalidade sendo cumprido, só que você acaba utilizando esse material para fins particulares. A administração falou: olha, dentista, esse material pode ficar com você ao longo desses deslocamentos. Ok. Só que você não age com ética. Você não age com honestidade. Por quê? Porque você dá um emprego diferente do fim público. Você utiliza esse material para fazer atendimentos particulares nesse intervalo. Olha aí, você cumpriu a legalidade. A administração deixa o material com você, você está utilizando o material, levando para casa, mas você não agiu com ética, não agiu com honestidade. Ofensa ao princípio da moralidade. Princípio da publicidade. Vamos lá? Já falamos da legalidade, impessoalidade, moralidade, agora vamos entrar na publicidade. Olha só, a regra é que todo ato da administração pública, ele tem que ser público, ele tem que ser notório. A sociedade tem direito a ter conhecimento dos conteúdos dos atos administrativos. Então, guarde essa premissa inicial, ok? Aqui também, assim como o princípio da impessoalidade, nós possuímos dois enfoques. Primeiro enfoque: publicação oficial dos atos administrativos. Então, alguns atos, eles precisam ser publicados oficialmente. E essa publicação, depois que esse ato ele é tornado público, essa publicação ela vai conferir eficácia ao ato. O que é conferir eficácia ao ato, Calixto? Vai permitir que a sociedade, vai permitir que terceiros tenham conhecimento desse conteúdo. Então, esse conhecimento nada mais é do que a produção de efeitos. Um ato administrativo, ele só vai produzir efeitos quando ele se torna público. Imagine um edital de um concurso público. Você vai prestar o concurso público, você está caçando ali, eu quero fazer um concurso lá para a Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo. Quando você tem conhecimento dos atos da administração? Quando o edital é publicado. Ok? E aí, com o edital, você tem conhecimento das regras do concurso, das vagas disponíveis, dos locais de lotação, das especialidades que possuem vagas em aberto. Se não há publicação do edital, não é eficácia. Por quê? A sociedade não tem conhecimento desse conteúdo. Então, a publicação oficial dos atos administrativos permite o quê? A produção de efeitos. Guarda esse primeiro enfoque. O segundo enfoque: transparência da atuação administrativa. Olha só, a administração pública ela necessariamente tem que agir de forma aberta.
E quando eu falo forma aberta, acessível. Qualquer indivíduo pode ter acesso aos fluxos, aos trâmites da atuação administrativa. E ainda mais, não só acesso, mas essas condutas permissivas da administração vão possibilitar também a fiscalização por parte da sociedade. Então, a transparência, ela possibilita o acompanhamento e a fiscalização da atuação da administração pública. É claro que existem informações que estão cobertas de sigilo, ok? Não é uma regra absoluta. Eu falo informações versando sobre, vamos imaginar, guerra. Já imaginou o particular ter acesso aos atos preparatórios de guerra que envolvam um fluxo administrativo dentro da administração pública? Não. É um exemplo grosseiro para você ter ideia. Então imagine lá um cidadão, ele pode requerer à prefeitura informações sobre um dia de atendimento de um médico, de um dentista, de um nutricionista, e aí ele tem direito de saber os horários, locais de atendimento. São informações que geram o quê? Transparência. Transparência da atuação da administração pública. Ora, se o indivíduo não sabe dia, horário e local de atendimento de um dentista da rede pública, como agir? Como ter acesso à saúde? Ok? Por último, o princípio da eficiência. Então, nós falamos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e agora a eficiência. Olha aí, como é que você mata as questões só com esse mnemônico aqui? Não adianta, você é da área de odontologia. Não dá para querer compreender de forma técnica toda a expressão doutrinária de um princípio. Você tem que compreender a essência de cada princípio e partir para o mnemônico. É assim que você vai matar a questão na prova. Vamos lá, princípio da eficiência. Primeiro ponto que as bancas gostam de falar. O princípio da eficiência, ele vem só em 1998, através da emenda 19. Porque o artigo 37, ele é originário da Constituição de 88. Então, os outros princípios vêm em 88. Morre aqui. E a eficiência vem em 98, através da Constituição. Então, é um princípio que foi posterior ao texto originário da Constituição, ok? Então, qual é o objetivo do princípio da eficiência? É superar aquele modelo arcaico lá de burocracia tradicional, daquela administração pública engessada, com pilhas de papéis, pilhas de arquivos sem fim. E agora busca-se o quê? Um modelo gerencial, um modelo orientado com a prática empresarial, de resultados, de eficiência, o exercício de uma atividade estatal com rapidez, perfeição, rendimento funcional. Tudo buscando alcançar o melhor resultado possível, o melhor, com os menores custos, sem perder a qualidade. Esse tipo de questão vai falar muito em economicidade, redução de desperdícios. Viu isso na questão? Princípio da eficiência. Exemplo prático, olha aqui. Os exames hoje de imagem, eles são disponibilizados aos pacientes através de PDF. Lembra aquele monte de impressão? O paciente aguardava dias para ter acesso àqueles laudos de imagem. Hoje vai tudo por PDF, através de e-mail, através de WhatsApp. Isso é o princípio da eficiência. Você evita deslocamentos, você reduz filas, você agiliza o processo, agiliza o acesso à informação. Só para deixar claro, isso aqui será tema do nosso próximo bloco. Mas existem outros princípios? Sim. O artigo 37, ele traz princípios expressos. O famoso LIMP,
ok? Mas sim, existem outros princípios. É isso que você precisa se ater quando for realizar a sua prova. Então as bancas elas gostam de afirmar que os princípios do artigo 37 são os únicos. Não, isso está errado. Eles são os únicos expressos no texto do artigo 37. Só que existem outros princípios. E eles estão na própria Constituição, eles estão previstos em legislação infraconstitucional. A Lei 9784, principalmente, traz muitos princípios aplicáveis à administração pública. Então, guarde isso, ok? Guarde essa informação. Bom, o bloco 3, eu vou tentar passar para você noções gerais dos princípios constitucionais implícitos. Por que noções gerais? São inúmeros princípios constitucionais que não estão contidos no artigo 37. E aí eu vou apresentar aqueles que são mais cobrados em prova. É evidente que a gente precisa focar no que realmente vai estar no dia do concurso. No primeiro bloco, eu abordei dois grandes princípios. Você se recorda? Deixa só eu mudar a cor aqui. Você se recorda que eu falei do princípio da supremacia do interesse público, certo? E falei do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, esses dois princípios são chamados de supra ou super princípios, porque eles sustentam o regime jurídico do direito administrativo. Eles dão sustentação à estruturação de todo o direito administrativo. São esses dois princípios que permitem, de forma mais ampla, aquela estrutura verticalizada que nós falamos: Estado e administrado. Esses dois princípios permitem esse layout do direito administrativo. Então, o interesse público sobre o privado, que é o interesse da coletividade. Sempre quando eu falar interesse público, leio interesse da coletividade, o interesse da sociedade. Há uma supremacia do interesse da sociedade quando comparado com interesses privados. E o segundo supra-princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Guarde isso. Então, aqui nós temos dois princípios que não estão expressos no texto da Constituição. São princípios basilares do direito administrativo, mas que não são expressos. E aí o seu concurso gosta de perguntar se esse princípio é expresso. Se esse é expresso, você vai falar que não. São princípios constitucionais, porém aqui, olha, implícitos. Podem ser deduzidos da leitura do texto da Constituição. Lembra lá do princípio da desapropriação? Pela leitura do Instituto da Desapropriação, nós podemos tirar a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, é um princípio implícito. Novamente, uma explicação: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Na supremacia do interesse público sobre o privado, não há igualdade de partes na relação entre a administração pública e o cidadão. É aquela relação vertical. Não esqueçam, Estado numa posição de superioridade em relação ao particular. Os interesses da sociedade devem prevalecer diante das necessidades individuais. Novamente, desapropriação é para você não errar. Eu gosto de bater no mesmo exemplo, que a gente fica com uma linha de raciocínio se desdobrando por igual ao longo da aula, ao longo do nosso conteúdo. Então, guardem a desapropriação, porque é o caso típico, mais fácil de se visualizar, o Estado, representando o interesse coletivo, se sobrepondo sobre o interesse particular. Lembrando que aqui não há margens para
arbitrariedades, ok? Não é ilimitado. Ilimitado? Não. E a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, novamente, ela impede que o administrador, que o gestor público, um prefeito, um governador, um presidente da República, ele não pode, essa figura de gestor público, ele não pode tratar o interesse coletivo como se fosse o quintal da sua casa, como se fosse um interesse próprio particular. Aqui o dever de agir, ele é sempre conforme a lei. Não há espaços para a vontade pessoal, não cabe, ok? Então o gestor público não pode sair doando bens públicos, como bem entender. Ele não pode sair adquirindo bens no comércio, como bem entender. Para isso tudo, existe, por exemplo, um procedimento de licitação. Ali, através de regras, através da lei, ele vai ter um fluxo pré-determinado. Esse fluxo ele é voltado exatamente para alcançar o quê? O interesse coletivo. Ok? Friso isso aqui porque tem questão que diz que a supremacia do interesse público sobre o privado não encontra limite. Está errado. Não é ilimitado. Encontra limite sim. Lá no Instituto de Desapropriação, lembre-se, o particular vai receber indenização prévia, um valor justo e em espécie, em dinheiro. Aqui eu dou novamente alguns exemplos sobre a supremacia do interesse público. Tem um exemplo também da requisição. Depois, com calma, você dê uma lida no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. A administração ela requer o uso de bens de particulares em situações de perigo público iminente. E aqui, ó, veja como não é absoluto. Cabe indenização ulterior, se gerar uma deterioração nos bens do particular. Novamente, indisponibilidade do interesse público. O gestor não pode dispor desse interesse público como se fosse seu. Os bens e interesses da coletividade não pertencem ao administrador público. Guarde esses dois princípios. Como eles caem em concurso e como eles vêm expressos como princípios constitucionais, como eles vêm determinados nas questões como princípios constitucionais expressos. Não, implícitos. Ok? E aqui nós vamos, eu e você, vamos para um novo patamar de princípios. Princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é um princípio implícito, guarde isso. E o que ele vai buscar? Ele busca avaliar, ele busca que a administração pública tenha sempre bom senso nas suas decisões, que os padrões de decisões, os padrões de conduta da administração tenham um mínimo de aceitabilidade. Traduzindo, o ato da administração, a manifestação, as decisões da administração, elas não podem contrariar um padrão de bom senso. Elas devem sempre prezar por um emprego protetivo da norma. Quer ver? Olha aqui. Imagine você, dentista da rede pública, ok? Não é razoável que você exija que o paciente compareça presencialmente em uma unidade de saúde para marcar uma consulta quando exista um sistema disponível para agendamento online. A sua conduta como gestor, a sua conduta como um agente público, ela deve sempre estar pautada no bom senso. Ela deve sempre buscar o meio menos gravoso, o meio que gere uma menor restrição aos direitos do administrado. Pensa comigo, se há um sistema online de marcação de consultas, esse sistema está disponível, por que exigir que o paciente compareça presencialmente
na unidade de atendimento de saúde. Aqui na razoabilidade, você precisa ter possibilidade de escolhas. E dentro dessas escolhas, o gestor ele tem que sempre ter, pelo menos, o bom senso das suas decisões. Ele deve buscar a decisão menos gravosa, a decisão que vai restringir o menos possível os direitos do administrado. Isso é o princípio da razoabilidade. Aí vem o princípio da proporcionalidade, onde muita gente se confunde. Então eu já vou colocar aqui, ó, razoabilidade versus desculpe, espera aí. Proporcionalidade. Essa letra é uma maravilha, né? Vai se acostumando. No princípio da proporcionalidade, as decisões da administração elas precisam ser equilibradas. Aqui não cabe exagero no exercício da função administrativa. Olha só. Vamos lá. Na razoabilidade, a gente fala em bom senso. Na proporcionalidade, a gente fala em equilíbrio. Imagina você um servidor dentista. E o seu regimento interno disciplinar, ele diz que os atrasos devem ser sancionados. Não, você chega atrasado lá para o seu expediente laboral, fica sujeito a uma sanção disciplinar. E aí vem o seu chefe, vai lá, instaura a sindicância, depois verifica que é o caso de um PAD e aplica para você uma pena de demissão, porque você se atrasou por 15 minutos. Você concorda comigo que essa decisão ela não tem equilíbrio? Você concorda comigo que essa decisão é exagerada? Um atraso de 15 minutos, ele é proporcionalmente a um equilíbrio da pena aplicada em razão da conduta praticada? Então, isso é o princípio da proporcionalidade. É buscar que as decisões elas sejam revestidas de equilíbrio, que as decisões não tenham caráter de exagero, evitar arbitrariedades, evitar abusos, ok? O ato ele não pode ser desproporcional. Ele tem que a conduta da administração ela precisa guardar uma relação de proporcionalidade com o que foi praticado. A sanção deve ser proporcional, por exemplo, à gravidade da conduta. Ok? Então é necessário que ocorra uma intensidade, anote isso, intensidade da medida, e aqui a sanção aplicada, ok? Ela deve ser proporcional à conduta praticada. Razoabilidade, bom senso. Proporcionalidade, equilíbrio. Não erre isso na prova. A prova gosta de confundir razoabilidade com proporcionalidade. Proporcionalidade, proporcional. A conduta deve ser sancionada de acordo com o que ela de fato gerou, de acordo com, de fato, o possível prejuízo que ela tenha causado. Equilíbrio, proporcionalidade, razoabilidade, bom senso, buscar sempre o que for menos gravoso. Ok? Com essa diferenciação, você vai matar a questão. Autotutela. Olha, aqui já é um pouco mais técnico e você precisa prestar atenção. Novamente, princípio implícito. A administração pública, vamos imaginar, por exemplo, a prefeitura de
Magé, na prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro. Ok? Tome ela por exemplo. Imagine que a prefeitura ela tenha praticado um ato contrário à lei. Quando esse ato é praticado de forma contrária à lei, ele é ilegal. Esse ato sendo ilegal, ele pode ser nulo. Então a administração deve declarar esse ato nulo, ok? Agora, se a administração ela produz um ato que é de acordo com a lei, só que esse ato em algum momento deixou de ser oportuno, já não tem mais necessidade, esse ato ele pode ser revogado pela administração. Então, essa atividade da administração de rever e controlar seus próprios atos sem necessidade de provocação judicial se chama a autotutela. A administração pública tem o poder-dever de rever e controlar seus próprios atos sem a necessidade de provocação judicial. E aqui a administração ela pode provocar. Por quê? Ela, de ofício, ela, por análises próprias, verificou que esse ato ou ele contrariava a lei, ou ele estava de acordo com a lei, mas não era mais necessário, ou através de provocação. Então, um servidor, um particular, pode ir lá protocolar um requerimento e falar, olha, administração, esse ato está ilegal. Olha, administração, esse ato não é mais interessante. Então, a autotutela é essa característica, esse princípio em que a administração ela pode rever e controlar os atos que ela vier a praticar. E aqui, sem necessidade de provocação judicial. É a administração por si. E aí você precisa entender esses dois fundamentos jurídicos. O artigo 53 da Lei 9784/99 dá sustentação a esse princípio. Olha o que diz o artigo. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então aqui, se o ato foi produzido contra a lei, lembra lá do princípio da legalidade, a administração ela deve anular o ato. E pode revogá-los por motivo de oportunidade ou conveniência, respeitados os direitos adquiridos. Aqui, o ato foi produzido de acordo com a lei, tudo certinho. Só que depois que foi produzido, a administração, por algum aspecto de conveniência, oportunidade, ela pensou, olha, esse ato aqui não tem mais porquê estar sendo utilizado. Não, ele não é contrário à lei. Ele só não tem mais interesse para a administração, não há mais interesse da administração pública em ter esse ato. Falamos em conveniência e oportunidade. Então aqui, como não há uma ofensa à lei, a administração pode. Então a administração vai analisar. Ah, eu vou revogar, não vou. Guarde isso. É isso aqui que vai estar na sua prova. Olha só o que faz, o que fala a súmula 473 da STF. Não se assuste com súmulas, eu vou citando só para você compreender o cenário, a capitulação, tanto legal como jurisprudencial, para você entender o fundamento desse tema. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direito. Então, o ato foi produzido contra a lei, ele tem que ser tornado ilegal, nulo. Se ele é nulo, ele não vai originar qualquer tipo de direito, porque ele foi produzido contra a lei. Ou revogá-los. Aqui a revogação, ó. Por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em todo caso, a apreciação judicial, porque o Poder Judiciário ele pode se manifestar depois sobre alguns aspectos. A administração pode tornar nulo ou revogar sem necessidade de intervenção judicial, mas nada impede que o Poder Judiciário depois venha analisar alguns aspectos dessas declarações, ok?
Então aqui, para ficar bem didático, os exemplos que eu gosto de colocar para você com a sua realidade funcional. A anulação, deixa eu trocar aqui, já enjoei um pouco desse vermelho. Deixa eu colocar o azul. A anulação do ato administrativo. Dever. A administração deve tornar o ato nulo. Se o ato foi praticado de forma contrária à lei, esse ato ele tem que ser eliminado do ordenamento. Então, ele deve ser declarado nulo. O ato ilegal, ele não vai gerar direitos, ok? Porque se ele foi produzido contra a lei, não tem legalidade. Então, ele não pode gerar direitos. Então, tudo que esse ato produziu vai ter que ser desconstituído. E aí falamos de efeito ex tunc. Tudo que foi regulado por esse ato ilegal vai ser desconstituído. Todas as relações. Não entendi, Calixto? Olha aqui. Imagine você, um dentista, foi aprovado em um processo seletivo, né? Um concurso, está lá todo feliz, tomou posse, enfim. Mas depois foi verificado que houve fraude da sua parte na hora de apresentar seu certificado. Pedia lá um certificado, uma especialização, e você apresentou outra especialização. Você apresentou um certificado falso para a especialização do concurso. Aqui não tem jeito. A administração ela vai tornar esse ato nulo, porque ele vai contra a legislação. Lá no edital está dizendo que para a vaga que você concorreu, só servia o certificado para endodontia, vamos assim falar. E você me apresenta um certificado falso de endodontia, porque você não tinha essa qualificação. O ato é ilegal, porque ele contrariou a regra do concurso, o edital, contrariou a lei do concurso. Não vai ter efeito. Então, tudo que você vier a gerar ao longo da sua vida laboral, tem um ponto que nós vamos estudar à frente sobre teoria da aparência, mas você precisa só compreender que tudo que você vier a gerar em termos de conduta vai ser desconstituído. A sua relação funcional será desconstituída. Você não será servidor. Ok? Não. Teremos aqui desconstituição desse seu direito de realizar a sua atividade funcional. Então, por isso que nós falamos em efeitos retroativos, efeitos ex tunc, desconstituição das relações. O seu vínculo funcional, lá você começou a trabalhar, será desconstituído. Ele irá retroagir. Beleza? E a revogação do ato administrativo? Como eu disse, aqui é uma faculdade. A administração pode. O ato ele é legal. A administração ela pratica um ato que vai de acordo com a lei. Mas em algum momento esse ato ele deixa de ser oportuno, deixa de ser conveniente. A administração olha e vê, pô, isso aqui já não faz mais sentido continuar, a gente precisa alterar, já não é mais interessante. Como não há ilegalidade, os efeitos serão preservados. Então, tudo que foi regido por esse ato continua preservado. E aí, o passado não é alterado. É claro que, como esse ato vai ser revogado, ele não vai mais fazer parte do ordenamento. Então, da data da revogação em diante, aí sim, você não tem mais relações tendo como parâmetro esse ato. E aí nós falamos em efeito ex nunc. O ato revogado produz efeitos a partir da revogação sem atingir o passado. O passado continua preservado, diferente daqui, ó, em que o passado é desconstituído, aqui o passado é preservado. Por quê? Porque não houve ilegalidade. Olha o exemplo aqui. A administração, ao verificar que o horário de atendimento do dentista não atendia a maior parte da população, revoga o ato anterior, o ato que estabelecia os horários, e cria
estabelece uma nova organização do serviço. Há alguma ilegalidade? Não, o ato não foi produzido contrário à lei. O ato está de acordo com a lei. Só que por um motivo de conveniência, um motivo de oportunidade, a administração achou por bem revogar esse ato, retirar esse ato do ordenamento e produzir um outro ato que fosse mais interessante, que diz respeito ao atendimento da população, um ato mais oportuno, um ato mais conveniente. Então, por isso que os atos, as relações que foram construídas com base nesse ato, são respeitadas, porque não há ilegalidade. É claro que dali em diante, da revogação em diante, não há mais margem para continuidade de relações com base no ato anterior. Ok? Então aqui, respeita o passado. Aqui, desconstitui o passado. Ok? Pode vir na sua prova? Pode. Eu acredito que sim. Não sei. Então, para errar para cima, eu apresento essa distinção um pouco mais técnica, mas eu acho que deu para você compreender os institutos, a diferença de um instituto para o outro. Aí, se cai, você vai gabaritar e a vaga lá, um concurso de odontologia que não costuma ter uma quantidade grande de vagas, essa vaga será sua. E um aspecto importante, guarda isso, tá? A ilegalidade deve ser reconhecida tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. Mas aqui, a administração, ela tem a autotutela. Então, ela pode reconhecer, deve reconhecer de ofício ou por provocação. Agora, o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário, ele vai analisar a legalidade dos atos somente se ele for provocado. Não pode o Poder Judiciário, chegou hoje o juiz, acordou, não pode ele de ofício, por iniciativa própria, ir lá e declarar a nulidade dos atos da administração, ok? Somente a administração pode, de ofício, rever os seus atos. O Poder Judiciário pode analisar a legalidade dos atos administrativos? Sim, mas não de ofício, só se ele for provocado, ok? Um outro princípio implícito é o da segurança jurídica. O que diz esse princípio? Ele busca garantir estabilidade nas relações jurídicas. Ele não quer que a administração surpreenda o administrado com condutas contraditórias, com mudanças arbitrárias, com mudanças bruscas de entendimento. Calixto, um exemplo. Imagine você prestando lá um concurso, novamente, um concurso municipal, que exija uma determinada especialização como título. Ok, você vai lá, faz a prova, feliz, fez a prova. Uma semana antes de apresentar o seu título de especialização, vem a administração e fala o seguinte: olha, para essa vaga não basta especialização, agora eu quero mestrado, quero uma especialização stricto sensu. Não pode. Não pode, porque há uma relação, há uma necessidade de uma confiança nessa relação do particular com a administração. O particular não pode ser surpreendido dessa forma. Uma mudança brusca de entendimento em regras pré-estabelecidas quebra uma confiança. Não há. Imagina lá, o indivíduo se inscreveu, passou nas etapas escritas e chega na prova de título, a administração muda de uma forma aleatória um requisito. Não há margens para isso. E o princípio da segurança jurídica, ele busca isso, garantir que o direito seja estável, que o direito seja previsível, garantir que haja uma confiança. O termo é esse, confiança.
nas relações entre a administração pública e o administrado. Quando eu falo administrado, o particular, mas não só o indivíduo particular, um servidor, uma pessoa jurídica. Ok?